Olá, galerinha! Nós vamos começar agora o módulo 9. Para iniciar o módulo 9, eu vou colocar uma figura aqui na tela, certo? E eu quero que vocês pensem que figura geométrica é essa. Pensaram? Essa figura geométrica, nós vamos trabalhar ela no decorrer deste módulo. Agora eu vou colocar uma imagem mostrando situações em que elas estão presentes no nosso dia a dia. Vocês conseguiram identificar? Muito bem. O nome dessa figura geométrica que nós vamos trabalhar nesse módulo são os triângulos. O que nós precisamos saber dos triângulos? Que eles têm três coisas. Todo triângulo tem três lados, três vértices e três ângulos internos. Certo? Vamos identificar cada um deles? Vou desenhar aqui um triângulo. Então, vamos começar pelos lados. Quais são os lados do triângulo? Lado 1, lado 2 e lado 3, certo? Quais são os vértices do triângulo? Primeiro vértice, segundo vértice, terceiro vértice. Ou seja, os vértices eles ligam um lado com o outro lado. E cadê os ângulos? Os ângulos são as semirretas, ó. A abertura entre as semirretas forma um ângulo. Então, aqui, ó, terceiro ângulo. Beleza, galerinha? Então, nós temos aqui as características de um triângulo. É uma figura geométrica que tem três lados, três vértices e três ângulos internos. Então, agora a gente vai trabalhar a classificação desses triângulos de acordo com os seus lados. Então, a classificação de acordo com as medidas dos seus lados são três tipos de classificações. A primeira é um triângulo equilátero. Desenhei aqui um triângulo equilátero. O que você pode observar nesse triângulo equilátero? O que está acontecendo? Todos os seus lados têm a mesma medida. Não, então, peraí. Como que eu vou identificar um triângulo equilátero? Eu preciso saber as medidas de seus lados. Se as medidas dos seus lados forem iguais, nós temos um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero tem as três medidas de seus lados iguais. Então, para dizer que um triângulo é equilátero, eu preciso saber a medida de seus lados. Então, galerinha, a segunda classificação de triângulos de acordo com seus lados são os triângulos isósceles. Vamos analisar aqui a figura que eu desenhei. Neste triângulo, o que está acontecendo com a medida de seus lados? Esse lado vai ser igual a esse. Mas espera aí, o de baixo é diferente. Então, peraí, como que eu vou identificar um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles a gente identifica porque ele tem a medida de dois lados iguais, certo? Então, vamos lá. Então, dois lados possuem a mesma medida. Uma forma de você indicar que tem mesmas medidas dos lados é um risquinho, os dois têm a mesma medida. O de baixo eu coloquei dois risquinhos para diferenciar dos dois de cima, beleza? Então, galerinha, vamos para a última classificação dos triângulos de acordo com os seus lados. A última classificação são os triângulos escalênicos. Observe aqui o triângulo que eu desenhei. O primeiro lado tem medida de 24 centímetros. O segundo lado tem medida de 20 centímetros. E o terceiro lado, uma medida de 39 centímetros. O que está acontecendo aqui? O que você pode observar?
Nós podemos observar que esse triângulo possui o quê? Todas as medidas diferentes. Então, quer dizer que o primeiro lado não é igual ao segundo, que também não é igual ao terceiro. Então, qual é a conclusão que nós podemos ter? Que tem os três lados possuem medidas diferentes. Ou seja, não tem nenhum lado igual ao outro, todos são medidas diferentes. Então, nós temos aqui as três classificações de um triângulo de acordo com os seus lados. Então, galerinha, eu coloquei aqui ângulos, porque a gente agora vai aprender a classificar esses triângulos de acordo com as medidas de seus ângulos internos. Então, qual é a primeira classificação que nós temos? Um triângulo acutângulo. Quando que um triângulo é considerado um triângulo acutângulo? Quando quando os seus três ângulos internos é o quê? Um ângulo agudo. Então, quando eu tenho os ângulos aqui, e eu observo o primeiro ângulo, 60 graus. Eu vou pensar, 60 graus é um ângulo menor que 90 graus? Sim, então eu tenho aqui um ângulo agudo. 57 é um ângulo menor que 90 graus? Sim, então eu tenho aqui um ângulo agudo. Vou para o terceiro ângulo, 63. O 63 é menor que 90 graus? Sim, então eu tenho aqui outro ângulo agudo. Então, quando que um triângulo é acutângulo? Quando seus ângulos internos são ângulos agudos. E aí, é claro, você tem que lembrar que ângulos agudos são ângulos o quê? Menor que 90 graus. Então, se eu tenho os três ângulos menores que 90 graus, eu tenho aqui considerado um triângulo acutângulo. Então, a segunda classificação que nós temos de triângulos de acordo com os seus ângulos é um triângulo retângulo. Por que a palavra retângulo? O que um retângulo tem? Galerinha, os ângulos internos de um retângulo são ângulos de 90 graus. Então, quer dizer que se eu tenho um ângulo aqui nesse triângulo de 90 graus, eu tenho aqui, então, o chamado triângulo retângulo. Então, o que eu preciso ter para ter um triângulo retângulo? Eu preciso ter um ângulo interno com medida de 90 graus, certo? Se um dos ângulos tem 90 graus, os outros dois vão ser ângulos agudos, tá bom? Então, todo triângulo retângulo é formado por um ângulo reto e dois ângulos agudos. Então, você tem três ângulos, ó. Três ângulos. Um reto, o segundo agudo e o terceiro agudo também. Mas o que nos importa é esse ângulo reto. Então, agora nós vamos falar da última classificação de um triângulo de acordo com os seus ângulos internos. Qual é o diferencial que tem nesse triângulo e não tem nos outros? Nos outros eu tinha ângulo agudo, tinha ângulo reto, certo? Nesse daqui eu tenho um ângulo de 120 graus. Um ângulo de 120 graus é considerado um ângulo obtuso. Então, peraí, para eu ter um triângulo obtusângulo, eu preciso ter um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Então, para ter um triângulo obtusângulo, preciso de um ângulo interno, com medida maior que 90 graus e
e menor que 180 graus. Ou seja, eu preciso que tenha um ângulo obtuso. Ah, Josiele, mas são 3 ângulos. Os outros 2 serão ângulos agudos, ângulos menores que 90 graus.